Aleluias. Vamos à palavra do dia, que se encontra em Neemias 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Versículo de número 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Versículo de número 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aleluia. Irmãos, Neemias, ele estava em uma terra estrangeira, e o povo judeu tinha estado cativo na Babilônia, e voltavam do cativeiro alguns. Nesta época, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. Jerusalém estava totalmente acabada. Era um monte de pedras em cima de pedras. Aqueles que não tinham sido levados em cativeiros estavam completamente na miséria e sem forças para fazer nada por aquele lugar. Assim Deus levanta um homem para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias. Deus coloca em seu coração a vontade de fazer alguma coisa por aquele lugar. Neemias era uma pessoa comum. Ele era copeiro do rei da Pérsia, que ouviu de seu irmão e alguns de Judá que haviam escapado do cativeiro e estavam em Suzã, a fortaleza. Que cidade de Jerusalém estava toda acabada, toda derrubada. A Bíblia, a palavra do Senhor em Neemias 1,4, nos sucede que, quando ele ouviu as palavras destes homens, ele chorou muito e lamentou-se bastante. Chegou até jejuar e orou por aquele lugar e por aquela cidade. Assim, no capítulo 2, nós vemos Neemias servindo vinho ao seu rei, Artaxerxes. Mas não era muito comum de Neemias ficar triste, porque o semblante dele estava todo mudado. Ele estava cabisbaixo, e o rei havia notado, e a sua tristeza incomodou o seu rei. E seu rei lhe pergunta: por que está triste, Neemias? Estás doente? Não, senhor. É só tristeza de coração. A cidade que foi o sepulcro de meus pais está toda assolada e consumida. E o rei olhou para Neemias e lhe perguntou: como posso te ajudar? Senhor, se for do teu agrado, concede-me a ir à cidade de meus pais, para que eu a edifique de novo. E o rei concordou. Perguntou-lhe quanto duraria a sua viagem e quando ele voltaria. E assim levou consigo cartas de seu rei para a sua passagem, e madeiras para a sua obra. E lá se vai Neemias. Quando chegou, havia alguns que não o receberam. Sempre vai haver pessoas, irmãos, que vão colocar você de lado, que vão dizer que você não consegue, vão querer atrapalhar o teu serviço, vão querer atrapalhar o teu progresso, não vão querer que você marche. Sempre vai haver oposição. E Sambalate e Tobias eram um deles. Está em Neemias 2,10. Não se agradavam com a chegada de Neemias. E Neemias, sem manifestar o que veio a fazer, ele saiu à noite pela cidade a vasculhar o local e ver o que era mais importante de início naquela cidade para se fazer. E a primeira coisa que contemplou foi os muros. Ele viu que os muros de Jerusalém estavam fendidos, que haviam brechas. Então ele reuniu todo o povo no outro dia e explicou para o povo o que ele veio fazer. Os muros eram prioridade, pois era eles que guardavam a cidade. Era eles que protegiam o povo que havia naquele lugar. Então haveria dos muros ter que ser reconstruídos. E assim ele pôs a mão na massa e começou a reerguer os muros. Mas os seus inimigos faziam de tudo para retardar a sua obra. Sambalate e Tobias conspiravam a todo instante para surpreender e intimidar Neemias. Faziam de tudo para que Neemias desistisse de erguer aqueles muros. Tentavam de todo jeito pôr o povo contra Neemias. E assim retardavam o trabalho, atrapalhavam o serviço de Neemias.
e a sua obra cada dia, cada vez mais, ficava mais difícil de se levantar. Mas Neemias não se deixou levar. Falavam mal dos muros, mal do trabalho e só atrapalhavam. Tanto que Neemias estabelece então guardas para guardarem o seu trabalho, para que nada de ruim acontecesse. Eu quero dizer que Neemias se manteve, irmãos, em oração, jamais desistiu, mesmo com as muralhas à sua frente. Ele prosseguiu para o alvo, encorajou todo o povo a prosseguir no trabalho. Ele não teve medo das críticas. Ele se lembrou de que Deus estava com eles. Se lembrava a todo instante do propósito que foi lhe entregue. Se focou na obra, não desviou do seu caminho. Assim, temos que ser, derrubar os desafios que a vida nos traz, reconhecermos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e fazemos tudo para Ele e com Ele. E não vai ser nenhum espírito de Sambalate e Tobias, irmãos, que vão nos derrubar. Deus está acima de tudo e operando Ele, quem nos impedirá? Eu quero dizer que Neemias conseguiu terminar sua obra e ele foi vitorioso, porque Deus estava com ele, assim como Deus está como nós. Toma posse dessa palavra, aleluias.